no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Somente até aqui. Podeis assentar. Irmãos, quando nós lemos esse livro, às vezes a gente não paramos para perguntar algumas coisas. Porque pensem bem, chega uma pessoa para te contar essa história. Se ele sair contando essa história toda aí do capítulo 20 em diante, ela vai ficar faltando alguma coisa. Tem que contar algo que aconteceu anteriormente, pela sugestão do versículo que se diz aí: e sucedeu depois disso. Aí depois disso o quê? Depois de quê, não é? Porque sucedeu depois disso, tem que saber o que é esse isso aí, para saber o que é, os motivos pelos quais vieram a acontecer tais coisas. Porque disse: e sucedeu depois disso, que os amonitas, os meunitas, os povos do Oriente vieram fazer guerra contra o povo de Judá. Depois que aconteceu alguma coisa, essas nações resolveram fazer guerra. E aí é que tá, a gente precisa saber o que é isso, para que tenha sentido esse negócio. Para que a coisa tenha sentido, a gente precisa saber o que de fato aconteceu. Então vamos procurar saber o que aconteceu, para a gente poder entender esse capítulo 20 dessa guerra, de toda essa problemática que aconteceu na vida de Josafá. Para vocês entenderem, o reino de Israel estava dividido entre dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul estava governando Josafá. No reino do norte estava governando Acabe, filho de Onri. Foram separadas duas nações, fizeram de Israel duas nações, assim como tem a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, assim como também tem Coreia do Norte e Coreia do Sul, também tinha Israel do Norte e Israel do Sul nessa época. E o reino vizinho era o reino de Acabe, o reino do norte. E aí, queridos, Acabe, ele teve uma conduta muito ruim, porque ele se distanciou da presença de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Acabe não estava fazendo a vontade de Deus. E aos israelitas não eram permitido casar com outro povo. E o Acabe, ele fez a bobagem de casar com a Jezabel, rainha fenícia, que nos quais esse povo tinha um outro costume de adorar a outros deuses, adorar Baal, os Baalins, adorar deuses que a Bíblia chama de deuses estranhos, que não deveria ser o comportamento dos israelitas. Mas o rei de Israel do norte fez isto e casou com ela, e ela implantou em todo Israel do norte uma série de bobagens que os reinos anteriores já vinham depositando pela mão do filho de Nebate, a saber, Jeroboão, que ele fez templos para adoração a outros deuses. E ele, tendo feito templos de adoração a outros deuses, quando ela chega,
essa porta já está aberta, ela implementa então a adoração a Baal de uma forma generalizada no meio do povo de Israel. E aí, irmãos, o que acontece? Aquele povo ali agora começa a se desvencilhar de uma forma geral. Eles começam a banalizar aquilo que tange estar na presença de Deus. Eles começam agora a sacrificar os seus filhos a Moloque. Eles começam a dar glórias a Baal, a dizer que Baal controla a chuva, dizer que Baal dá fertilidade na terra, dizer que Baal é o Deus da provisão, e tudo isso é abominação ao nosso Deus. Eles se desviaram completamente, o Israel do norte. Em contrapartida, o Israel do sul tinha os seus percalços, os seus altos e baixos, mas eles não tinham se desviado da presença do Altíssimo. Eles estavam adorando ao Deus eterno, eles estavam na presença de Jeová, eles estavam procurando ainda adorar a Deus. Eles não tinham sacerdotes de Baal, eles não tinham cultos a Baal, eles não tinham adoração a outros deuses. E aí o Josafá, você sabe o que ele faz? Você vai ver aí no primeiro versículo do capítulo 18, ele se aparenta com Acabe. Ele faz aliança com Acabe. E quem era Acabe, gente, que eu falei? Oi? Era o rei do norte. E Acabe estava na presença ou fora da presença? Fora da presença. E além de estar fora da presença, o que ele fez para agravar mais ainda esse estado deplorável? Casou com a rainha, com a princesa fenícia chamada Jezabel. Então o reino do norte está desviado. E agora o reino do sul, que está caminhando na presença de Deus, o Josafá, rei do sul, pega o seu filho Jeorão e faz aliança com Acabe, e ele casa com a filha do Acabe, com a Jezabel, a saber, Atalia. Agora o filho de Josafá casa-se com Atalia e eles fazem aliança. E eles fazem um grande banquete. Se você ver aí o versículo 2 do capítulo 18, eles fazem festa. E no meio dessa festa, gente, pensem comigo, aliança, festa, casamento, aquela coisa toda. O Acabe convida o Josafá para guerrear com ele contra Ramote Gileade. E aí o que acontece? O Josafá faz aliança com Acabe, não somente entre parentesco, mas vai brigar a causa de Acabe. E Acabe, gente, não era mais a causa de Deus. Acabe estava fora da presença de Deus. Josafá não poderia ter feito isso, gente. E o que acontece? O Josafá, ele quase morre nessa peleja. Eles não ganharam a peleja, eles perderam a peleja. Quando ele volta da peleja, o Jeú, filho de Hanani, no capítulo 19, gente, dá uma olhadinha aí no primeiro versículo, no versículo 2 também. O que o Jeú ele fala para o Acabe? Ele fala assim: ó, devias tu fazer aliança com o ímpio? Ele foi muito direto, não foi, gente, aí nessa colocação, o profeta Jeú. Lê para mim, Lília, o versículo 1 do capítulo 19, e Renata lê o versículo 1, Lília, o versículo 2, Renata, por favor. O capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. Ele voltou em paz para Jerusalém. Agora lê o 2. Jeú, filho de Hanani, o vidente, e saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. tá vendo? Por isso virá contra ti uma grande ira da parte do Senhor. Porque ele foi se aliançar com o ímpio, gente. Ele não podia fazer isso. O cara estava fora adorando outros deuses, ele vai lá, se aliança, se aparentela e sai a guerra ainda junto e faz tudo isso que ele não deveria ter feito. O profeta disse assim: virá grande ira da parte do Senhor contra a tua vida. No versículo 3, o profeta ainda traz alguns elogios. Ele diz assim: portanto, boas coisas ainda há ao teu favor,
porque acharam em ti algo bom, porque tu tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar o Senhor. Gente, tu imagina só, o cara vem da guerra, o profeta chega e deu-lhe uma paulada no cara. O profeta arrebentou o cara. E eu já falei várias vezes que o profeta, ele não era bem quisto no meio do povo de Israel. Ele era um sujeito que repreendia, ele era um sujeito que vivia às margens. Mas se você notar o versículo 4, há uma conduta que nela existe uma grande declaração. Leia para mim, Ana, por favor, o versículo 4 do verso 19. Isso é importantíssimo o que nós temos aí. Leia. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Olha só, gente, pensem comigo aqui. Se eles fizeram que se voltasse ao Senhor, é porque estavam longe. Porque ele foi fazer aliança com Acabe. Acabe, o rei do bacanal, da pornografia, de tudo enquanto é tipo de coisa ruim. O cara vai para lá e faz aliança com ele. O que a turma do sul pensou? Tá liberado geral, galera. Agora a gente vai fazer a lenha igual a turma do Reino do Norte. E começou a degradação total do Reino do Sul. E aí o homem sai na peleja ainda na guerra. A turma que ficou em casa se perderam, gente. Se perderam geral. O povo do Reino do Sul debandou. Só que ele toma uma repreensão. E aí essa atitude, nota-se o que na vida de Josafá? O que aconteceu com ele aí nesse verso 4, gente? O que aconteceu com ele aí? Oi? Em relação ao vidente. Em relação ao vidente. Antes disso houve um vidente. Vocês esqueceram o que o vidente falou para ele? Esqueceram mesmo? Quem lembra o que o vidente disse a Josafá? Porque estava se unindo com alguém que é contra Deus. Estava se unindo com alguém que é contra Deus. Então, essa atitude do verso 4, em relação ao vidente, Josafá, pensem comigo aí. Ouviu o vidente. É isso aí, gente. Vamos acompanhar o manto. Ele ouviu o vidente. Ele aceitou a repreensão. Porque ele tinha feito bobagem. E o vidente deu uma cipoada nele e ele ouviu o vidente. O que ele pegou e fez? Deixa eu explicar para vocês o que representa Berseba até as montanhas de Efraim. São os termos do Israel do Sul. A parte mais inferior, lá no sul do reino do Israel do Sul, a última cidade é Berseba. Assim como no Rio de Janeiro, a última cidade do sul é Itatiaia, e a última do norte é Campos dos Goitacazes. Também eram os termos do Israel do sul. A última cidade na parte sul era Berseba, e a última na ponta norte eram as montanhas de Efraim. Então quando ele diz, fez passar pregão de Berseba até as montanhas de Efraim, o que o escritor está tentando falar para a gente? Ele andou todo o reino dele. Em todo o reino dele, ele passou pregão, ou seja, ele avisou, ele anunciou. Não teve uma cidade que ficara de fora. Diligentemente, ele se tornou ao Senhor. Amém, irmão? Diligentemente, ele se volta a Deus. Nota-se que ele recebeu a repreensão do vidente como um todo, e ele reconhece o seu erro. Ele reconhece que ele fez bobagem, que ele não deveria dar Georão para se casar com a Thalia, e nem muito menos subir para fazer guerra contra a Síria, ao lado de Acabe, um desviado que trouxe Jezabel e implantou a depravação total no Israel do Norte. Agora ele passa de cidade em cidade. Nós já temos essa informação. Agora vamos ver o que ele foi fazer de cidade em cidade. Vamos ver se ele foi fazer algo bom ou algo ruim. Por favor, Marilza, leia para mim
o versículo 5. O que ele fez de cidade em cidade? E estabeleceu juízes na terra e todas as cidades multiplicaram, de cidade em cidade. Olha só, ele estabeleceu juízes na terra de cidade em cidade. Gente, o que representa a presença de juízes na terra e ausência de juízes na terra? O que representa isso, gente? A justiça sendo feita ou não. Ou seja, se tem justiça, bom. Se não tem justiça, tem injustiça. Quando há injustiça, há pessoas sofrendo. Quando a injustiça chega, quais são as partes que ela alcança primariamente? Ou seja, quem sofre mais com a justiça? Que classe social? Os pobres, os necessitados, as pessoas de poder aquisitivo inferior. Nota-se que a repreensão do vidente fez ele tomar em si uma atitude que o trouxera um benefício à população de um modo geral, fazendo com que em cada cidade a justiça fosse operada de fato, em que em lugar algum, em cidade alguma, faltasse um juiz que pudesse julgar a causa das pessoas, do pobre, do necessitado, para que ninguém pudesse tirar proveito, para que ninguém pudesse fazer trabalho escravos, para que ninguém pudesse, pelo fato de ter um poder aquisitivo um tanto quanto elevado, viesse se sobrepor ao outro que fosse menos favorecido, mas que de fato aquilo que se fosse justo fosse estabelecido no meio de todo Judá. E irmãos, eu quero declarar uma coisa: a justiça, ela só opera se o braço de Deus estiver no negócio. E agora o homem de cidade em cidade estabelece a justiça para que ninguém possa padecer na mão de patrões, na mão de empresários, na mão de políticos, na mão de corruptos, na mão de seja lá quem for, que massacra, menospreza, desqualifica e envergonha, descaracteriza e faz com que o sujeito perca a dignidade de um modo geral. Então ele agora está lutando contra toda sorte de injustiça estabelecida pelas vias humanas e pelos sentimentos humanos, que só olha para o seu nariz e massacra qualquer um. Agora esse caminho estava sendo cortado e tudo aquilo que era contrário, vencido. Ele de fato recebeu a repreensão do vidente e coloca juízes de cidade em cidade. Vamos ver o que é que ele fez no próximo versículo. Ana, lê para mim o próximo versículo, por favor. Verso 7. É o 6, desculpa. Disse aos juízes: vejo o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgar, o Senhor estará convosco no negócio do juízo. Ele disse assim: olha, vede como julga, porque senão o cara pode debandar, pode arrastar a asa para um lado, pode puxar a sardinha para fulano, botar azeitona na empada do outro. Ele disse: você não julga da parte do homem. Essa pequena informação que tem aqui nesse versículo está querendo dizer que ele chamou os juízes e instruiu os juízes. Ele chamou os juízes diligentemente e admoestou para que pudesse andar em um caminho reto, não desviando a conduta, não desviando a justiça em si, mas que de fato ela fosse estabelecida, porque estava julgando da parte do Senhor. E o Senhor é convosco no negócio do juízo. Ele estava chamando os juízes para não favorecer a um e desfavorecer o outro, fazer de fato justiça. Vamos prosseguir para ver o que ele escreve no verso 7. Pode ler, Lília, por favor? Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele esse povo. Você está vendo, gente? Olha só, algumas versões vai estar aí a aceitação de presente. Ele está dizendo aqui, ele está repreendendo os caras e
e chamando a atenção mais uma vez: olha, não há aceitação de presente, não há suborno, não há injustiça, não há nada disso no nosso Deus. O nosso Deus é reto, é assim que vocês têm que ser. Gente, esse caminho de fato é um caminho fantástico, é um caminho maravilhoso. Olha o caminho que Josafá trilhou os seus passos: caminho de justiça, caminho do vencer a corrupção. Não é isso que nós temos aí? Não é ele vencendo a corrupção? Não é a instrução? Estabelecendo juízos que de fato pudesse andar na presença do Senhor? E aí o verso 8, ele diz assim: e também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes. Gente, o que fazia os levitas e os sacerdotes? Falam para mim, hein? Eles ensinavam a lei do Senhor. Esses são os levitas e os sacerdotes. E o que o sacerdote mais peculiarmente fazia, e também o levita? Cuidava do templo. Cuidava do templo. Agora, uma peculiaridade do sacerdote: Só ele tinha acesso a Deus. só eles Tinha acesso a Deus. tinham acesso a Deus, e eles faziam o quê? Oferta e os sacrifícios. E o levita fazia o quê? Manutenção dos utensílios. Manutenção dos utensílios e cuidava da adoração. Então entenda bem, quando ele espalha levitas e sacerdotes no meio do povo, eles estão conduzindo o povo a sacrificar e a adorar. Eles estão conduzindo o povo na presença de Deus, porque eles ensinavam a palavra de Deus. A preocupação dele era uma preocupação sociopolítica e espiritual. Ele entendeu que o povo precisava de um tratamento que girava em torno da justiça sendo estabelecida, que precisava de um tratamento do povo na admoestação e no direcionamento no que tange a adorar a Deus e no conhecimento da palavra, para que pudesse oferecer sacrifícios ao Deus eterno. Então o homem, ele recebe a repreensão do vidente, e agora tem essa conduta. E agora, gente, a próxima frase: e do chefe dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Olha só, ele pegou o chefe, os anciões, que tinha experiência, que tinha capacidade, que eram cabeças de família, que respondia pelas tribos. O que ele fez, gente? Ele uniu o grupo. Ele pegou o chefe dos pais. Quando diz pais, ele está pegando os anciões, os chefes das tribos. Ele trouxe da tribo de Zebulon, de Naftali, de Gade, de Benjamim, de Ruben. Ele trouxe de Efraim, de Manassés, de José. Ele trouxe de Dan, ele trouxe de Simeão, ele juntou todas as tribos e trouxe um representante. Quando fala das causas judiciais, do juízo, o representante de cada tribo ia falar a necessidade do seu povo, da sua localidade, porque uns habitavam em lugares nos quais nós citamos em Hazazon Tamak e Egedi, ao norte do Mar Morto, na parte ocidental, noroeste do Mar Morto. Habitavam numa região semiárida e deserta. Outros habitavam na montanha de Efraim, como nós falamos, região montanhosa, com bastante árvores, com quedas d'água. Outros habitavam em Gileade, do outro lado, do lado oriental do Rio Jordão. Então cada um sabia da sua necessidade, cada um sabia do que o povo precisava. Ele estava preocupado com aquilo que o povo estava precisando, com a necessidade dos irmãos, para que os irmãos pudessem estar de alguma forma representados por alguém, tendo uma voz junto ao rei, para que pudesse clamar, interceder e colocar em prática aquilo que fosse necessário com resposta a determinada tribo. Os irmãos estão entendendo a preocupação de Josafá após ele ter sido repreendido pelo rei, ou pelo vidente, filho de Hanani? Olha a conduta de Josafá. Olha o que Josafá faz.
Ele tem uma conduta fantástica, ele tem uma conduta maravilhosa. Depois que ele faz tudo isso, gente, ele volta a Jerusalém. Esse homem ficou peregrinando na sua terra. Esse homem andou de cidade em cidade. Esse homem esteve presente nas tribos. Esse homem valorizou os cabeças. Ele valorizou as tribos. Ele valorizou a pessoa. Pensem comigo, o rei andando de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, palestrando, conversando, mostrando a sua preocupação com o povo e com o seu Deus. Ele teve uma conduta maravilhosa, a conduta de Josafá. Depois que ele faz tudo isso, ele retorna. E aí, Lília, lê o 9 para mim, por favor. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e interesse de coração. Você está vendo? Ele traz a turma. Mais uma vez, ele no seu palácio, ele chama a turma e diz: gente, andar em fidelidade na presença do Senhor. Ele está fazendo a coisa, mas ele não tira Deus de jogada, ele coloca Deus na parada. Ele chama os cabeças e repreende quem está com a mão na massa, quem está construindo a coisa com ele. Gente, andai no temor do Senhor. Andai no temor do Senhor. Com fidelidade e com o coração inteiro. Não fica com o coração dividido, não. Não deixe uma partezinha para entrar um negocinho aqui, um negocinho acolá. Que o seu coração seja todo de Deus. Por isso que você vai ver assim aquela palavra que diz: filho meu, dai-me o teu coração. Porque o coração, gente, é dotado de ansiedade, dotado de desejos, de sentimentos, de coisas enganosas. E ele falou: entrega o seu coração na mão de Deus, porque aí de fato, meu querido, você vai caminhar no temor do Senhor. A preocupação do homem foi uma preocupação invejável, que nos quais hoje nós devemos ter como exemplo para que pudéssemos seguir, andar, caminhar, trilhar e orientar todos aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra sirva de orientação a nós nesse dia e por toda a nossa vida. E agora ele prossegue. André, leia o 10 para mim, por favor. Que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre leis e mandamentos, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Gente, o que lá no versículo 2 o Jeú falou para ele? Falou: tu fez aliança com ele, tu se associou com quem não deve associar, por isso virá a ti grande ira da parte do Senhor. Olha só, ele não está querendo que venha sobre as pessoas algo que poderia vir sobre ele. Ele estava tentando descartar aquilo que o profeta disse que viria sobre ele das pessoas. Isso aqui é atitude de amor, gente. Isso é atitude de amor. E ele disse assim: olha, orienta para que eles não sejam achados culpados. Isso aqui é prevenção de saúde espiritual. Vocês entenderam isso? Prevenção de saúde espiritual. Orienta para que eles não se achem culpados diante de Deus. Entre lei e mandamento, estatuto, juízo, entre irmão e irmão, causa e causa, sangue e sangue, orientem eles para que eles não se achem culpados, para que eles andem corretos e na presença de Deus, para que a ira do Senhor não venha sobre eles. Olha só que atitude de amor, que boa atitude, que atitude de exemplo para nós. E ele diz, né, farei assim e não vos fareis culpados. Ele também está chamando a responsabilidade dos juízes e dos líderes. Se você fizer assim, você vai fazer com que eles não sejam culpados. Porque o líder pode guiar a pessoa no caminho certo, como também não. Se guiar no caminho errado, já diz aqui, eles seriam culpados. Se guia no caminho certo, eles não seriam culpados. Olha a responsabilidade de uma liderança sobre a vida das pessoas.
Porque a liderança que conduz na presença de Deus fazem com que os liderados não sejam culpados. Eis aí, às vezes, os motivos pelos quais a gente diz assim: mas fulano está lá, mas ele, meu irmão, ele teve um líder que conduziu ele no caminho errado, e ele também se tornou culpado. Por isso que o homem é dotado de sã consciência para analisar o caminho em que anda. E ele pega e diz o seguinte no verso 11: e eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós. Aqui, gente, há quem de direito, de direito. Quem tem o ministério, tem. Quem não tem, não tem. É assim que ele tratou o negócio. Olha, o sumo sacerdote vai presidir em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com quem fizer assim. Com quem não fizer assim, o Senhor será? Não. Toda a conduta já está clara. Quem for contra isso, o Senhor não será com ele. Quem andar nesse caminho, o Senhor será com ele. Aí agora a gente entende o primeiro versículo do verso 20, que sucedeu depois de tudo isso que a gente conversou aqui. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Se você ler no verso 2, o camarada, quando avisa, diz assim: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Vamos tentar ver quantos povos é que vem com ele, gente, que vem contra ele. Olha só: os filhos de Moabe, 1. Os filhos de Amon, 2. E alguns outros amonitas, 3. E aí nós temos uma grande multidão da além do mar, 4. E da Síria, 5. E já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Olha só, gente. Quando o camarada resolve consertar o negócio, quando ele resolve fazer o certo, o que acontece? Guerra contra a vida dele. E no Antigo Testamento, Moabe, Amon, os da montanha de Seir, que são Edom, da além do mar e da Síria, são adversários espirituais de Israel. Para vocês terem ideia, olhem para cá, para a gente tentar visualizar mais ou menos o que estava acontecendo no âmbito geográfico na vida de Josafá e do Reino do Norte, do Reino do Sul. Olha só, aqui, acompanhem comigo, gente, vai citando aí os povos que vieram contra ele. Foi Moabe primeiro, não é? Do lado oriental, do outro lado do Rio Jordão. Aqui está, primeiro foi Amon? Moabe, depois Amon, não é? Amon, ele está um pouquinho acima dele, nas montanhas de Gileade, próximas às montanhas de Gileade. Ou seja, do lado de cá, Moabe e Amon. Aqui, nessa direção, existe o Mar Morto, de maneira que não dá para escapar aqui por conta do mar. Nessa direção está Moabe, mais acima, Amon, do lado do norte oriental, que nós chamamos de Nordeste, Amon. Qual é o outro povo, gente? Oi? Meunitas, eles habitam na Arábia Saudita. Aqui está o Mar Morto. Abaixo do Mar Morto está os Meunitas. Ou seja, se tenta escapar para vazar aqui por baixo do Mar Morto, não dava, porque estavam os Meunitas aqui embaixo. Eles eram povos nômades que ficavam transitando aqui nesse deserto. Qual é o outro povo? O mar está do lado esquerdo. Do lado esquerdo deles está o mar Mediterrâneo, que são os filisteus e o povo que vem da montanha de Seir, da entrada do Egito. Quais são os outros povos? Síria ficava mais acima de Amon, de maneira que eles desciam por dentro do próprio Israel, porque Israel tremia na base para a Síria.
nota-se que eles perderam uma guerra para a Síria, em que Josafá quase perdeu. Então eles entraram por dentro do Israel do norte e fizeram um cerco para Josafá. Vocês estão entendendo isso geograficamente? Vieram e encurralaram o cara. Entenderam isso? Vamos prosseguir nas informações para a gente aguçar um pouco mais esse entendimento do que estava acontecendo com Josafá. Nós já sabemos depois de que aconteceu, né? Depois que fez tudo certo, houve uma guerra, tanto espiritual quanto física e factual. Leia o próximo versículo para mim, Marilza, por favor. Verso 3. O verso 2, termina o verso 2. Depois de Síria. E eles que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Pode ver que na sua Bíblia o em está separado do Gedi, não tá? Sabe o que significa esse em aí, gente? Fonte de águas. Toda a palavra que você vê em dó, em alguma coisa, é uma fonte de água naquele lugar ali. Eles estavam acampados em um lugar que tinha suprimento. Hazazon Tamar, deixa eu explicar para vocês onde é Hazazon Tamar. Não tem mais de 30 quilômetros de Jerusalém. Hazazon Tamar está ao noroeste do Mar Morto. Ou seja, eles estavam a uma distância daqui para o Rio de Janeiro, de Jerusalém. Já estava nos termos do Reino do Norte. Já tinha invadido a terra. Já tinha cercado. Já estava pertinho. De maneira que não dava nem para organizar o exército, gente. Não dava nem para sair para peleja. E com um cerco desse vai fazer como? Os caras iam vir só apertando, só apertando, só apertando, só apertando. De maneira que vai ser dizimado. Não tem jeito. Olhem para mim aqui. Me diga uma coisa. Existe estratégia militar para combater essa estratégia de uma confederação de nações contra uma única nação que fez um cerco total, de maneira que não tinham nem preparado o exército. Tem saída? Falem para mim vocês, tem jeito? Não tem, vai morrer. Vai morrer. Vamos prosseguir. Lília, lê para mim o próximo versículo agora. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum de todo Judá. Olha só, quem é que não vai ter medo? Qualquer um. E ele se pôs a buscar o Senhor e mandou mensageiros, aquele passar pregão, apregoar e anunciar, e colocou jejum em todo o Judá. Agora, digo eu a vocês, você acha que esse pedido foi bem recebido ou mal recebido pelo rei desta qualificação de Josafá? Foi bem recebido porque o cara implantou justiça, o cara orientou o povo, o cara juntou para si todas as tribos, ele uniu todo mundo. Então o pedido dele era mais que uma ordem. O povo não ia acatar como uma ordem, ia acatar de bom coração, de um cara que estava preocupado com toda a nação. Então quando ele teve medo e pede socorro ao Senhor e coloca jejum em todo Judá, olha o resultado disso no próximo versículo. Ana, lê para mim, por favor. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Segura aí um pouquinho, olha só. E Judá o quê? Congregou. Se congregou, gente. Não adianta, na hora do sufoco, chamar o povo para juntar. Tem que ser antes. Tem que trabalhar as pessoas antes. A gente precisa ser amigo um do outro antes. Não é na hora do desespero chamar, porque senão não vai ser bem recebido. Mas se tu é parceiro, se tu é companheiro, se tu tá ali lado a lado, se tu pleiteia a causa, na hora que tu precisar, nego responde aonde tiver. Pode estar em Berseba, quanto na montanha de Efraim. Na hora que tu gritar, o cara, eu tô contigo, meu irmão. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros, não é verdade, gente? Não é verdade? Tá comigo? Tô contigo, meu irmão. Quando ele passou pregão, qual foi a resposta do povo? Vou ler agora o versículo todo novamente, Ana. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa.
Isso aqui é exemplo para a gente no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente precisa estar lado a lado um do outro, para na hora que o negócio apertar, a gente ter companheiro. A gente precisa ser irmãos e ajuntar as pessoas e não espalhar. Para quando gritar, meu irmão, a galera lá em Itatiaia vai responder: eu estou contigo aí, meu irmão, no Rio de Janeiro. O outro lá de Campos: eu estou partindo para ir agora com uma comitiva de cidade em cidade. Se ajuntaram para buscar o Senhor. E aí, olha só no verso 5, o que ele pega e faz diante de toda essa turma. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele disse, você sabe o que ele disse, gente? Ele disse Deuteronômio 4, 17 ao 25. Quem pode ler para mim? Ele cita as escrituras. Ana, aproveita para 4, 17 ao 25. Ana, aproveita para abrir em Êxodo 6, 7, por favor. Pode ler. Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Olha só, quando ele pega e diz assim, ó, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele está citando esta passagem aí. Pois tu é dominador sobre todos os reinos das gentes, porque esse reino, tanto animal quanto vegetal, ele é possuidor desses reinos. Ele cita essa passagem aí. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele pega e deixa claramente essa passagem: e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Lília, por favor, lê 1 Crônicas 29, 12. Ele aprendeu isso com o pai Davi, essa última frase: na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele lê uma passagem, gente, de Davi, o 19, lê o 10, o 11 e o 12, Lília, por favor. 1 Crônica 29, 10, 11 e 12. Então Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, da eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tudo te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, que dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está a engrandecer e a tudo dá força. Está vendo o que ele leu aqui? E na tua mão a força e poder. Ele está fazendo uma junção de passagem em um só versículo. Gente, então ele está lançando mão de quê? Das escrituras. Ele está lançando mão da palavra de Deus diante de toda a congregação. E ele prossegue, agora ele cita a passagem que eu vou pedir a Ana para ler. Sim, pode ler. Tornar serei, por meu povo serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, debaixo das cartas do Egito. Está vendo? Aqui ele está citando a libertação do povo do Egito. Olha só o que ele pega e diz. Assemelha isso com a passagem que a Ana leu. Ele disse assim: Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre? Ele faz essa pergunta a Deus. O verso 8, ele prossegue: E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, você sabe o que? O verso 9? 2 Crônicas 6, 28, 30. Quem pode ler 2 Crônicas 6, 28 ao 30? Ele está só citando passagens das escrituras. Ele diz assim: eles construíram um templo nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo isso aí. Lê aí, por favor. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas,
quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, onde tu dos céus, que guarda a tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Esta é uma oração de Salomão. Quando ele acaba de orar, Lília, o Senhor se manifesta com fogo e diz: eu recebi a sua oração. Então Josafá está lançando mão de algo das escrituras, onde há esse pedido de cerco, de peste, e se cada um reconhecer as suas chagas, e ele iria livrar. Então ele está, olha, ele está com as escrituras na cabeça. Porque o que ele fez antes? Ele ensinou as escrituras, estabeleceu juízes, sacerdotes, levitas, estabeleceu em todo o reino do sul. Ele está ali com a cabeça dele ligada nas escrituras. E ele prossegue e diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O verso 10, ele cita Números 20 e 21. Lê para mim, Ana, por favor. Renata, lê Deuteronômio 2:4. É Número 20 e 21, é o verso 10. Quando ele cita o verso 10, gente, esse verso 10 aqui de 2 Crônica, é a passagem que está lá em Números 20 e 21. Leia, por favor. Recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou. Olha só, quando ele diz assim, recusou Edom de deixar passar para o seu país, Israel se desviou. E deixa eu te falar um negócio. Nessa época, quando eles estavam vindo do Egito, ia passar pela cidade de Edom, pelo país de Edom, toda a nação que eles estavam passando, o Senhor estava entregando na mão deles. E eles estavam passando por Edom, Edom se voltou contra e não deixou eles passarem. E o Senhor disse assim: não passa, porque eles são teu irmão, eles são filhos de Esaú, Esaú irmão de Jacó. Então não faça mal nenhum por eles, contra eles, mesmo que eles não querem que vocês passem. Então ouça e desvia. Israel ouviu e se desviou. Lê, Renata, por favor, para mim. Ordem ao povo dizendo: passareis pelos terras de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Tá vendo? Eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. É o verso 10, quando ele acaba de citar o cerco, ele cita assim: agora pois, eis que os filhos de Amon, a passagem que a Ana leu, e os de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas dele se desviaram e não o destruíram. Amon era filho de Ló, Moabe era filho de Ló, e Edom era Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac. E aí, ele está dizendo aqui: olha, quando nós estávamos passando, você pediu para a gente desviar. Ele está dizendo: olha, Amon, Moabe, Edom, os da montanha de Seir, agora estão vindo contra a gente. E ele pega e diz assim, ó: eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que tu nos fizeste herdar. Aí ele pega e diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Por quê? Está errado, não está errado, gente? Amém ou não amém? Está errado. Tu não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Gente, olha só. Ele partiu para a briga, mas ele partiu com a briga com muito pé no chão. A briga que ele partiu foi a favor de Deus, e a sua petição era a Deus.
e ele chamou todo Israel. Você pensa, gente, um país todo jejuando, clamando a Deus por socorro, pedindo a Deus que pudesse estender as mãos, e citando passagens tais como essa aqui: Senhor, olha aí, a tua escritura diz, Senhor, Senhor, Senhor. A gente está baseado na tua escritura, e o Senhor vela com a sua palavra para fazer cumprir. E aí, gente, nós temos agora o verso 13. Olha o que diz o verso 13: então todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus. Estava todos, gente, uma nação toda voltada para Deus. Gente, a gente precisa congregar as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos filhos na presença de Deus. A gente precisa juntar eles, colocar eles ali na presença de Deus, porque se a gente colocar na presença de Deus, a inteireza da comunidade como um todo, as famílias num todo. Aí o que acontece, gente? É inevitável o verso 14. Você pode ler, Lília, numa voz mais alta, o verso 14. É inevitável isso, gente. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf. Continua o 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha só, quando não tem jeito para você, meu irmão, se você fizer o que Josafá fez, o Senhor vai entrar na guerra. Quando não tem jeito para você, e se você andar no caminho que Josafá andou, sucedeu que depois disso, você já sabe o que significa isso. E quando ele chega no meio da peleja, ele não dá a falar um monte de bobagem, não. As reivindicações, a súplica, o clamor e a petição de um modo geral, todas estas são baseadas em cima de quê? Das Escrituras. Teve alguma petição de Josafá que estava fora da Bíblia? Eu fiz questão de mostrar em cada lugar onde que estava escrito, para a gente entender que o caminho desse cara, desse homem, era na palavra de Deus. E aí houve a manifestação do Espírito Santo de Deus, e o cara foi objetivo: ouve todo o Judá, e vós moradores desta cidade de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, dai ouvido a que vos diz o Senhor. Essa peleja não é vossa, senão de Deus. Meu irmão, se você andar na presença de Deus e fizer a vontade do Senhor, baseado em quê? Baseado em quê? Na palavra. Na palavra. O Espírito de Deus vai se manifestar, e Deus vai assumir a guerra ao teu favor. Aqui está a orientação do comportamento daquele que quer o socorro do Altíssimo, daquele que quer que de fato o Senhor compre o seu barulho e entre na sua briga. É passar pregão na tua casa, na tua vida, de cidade em cidade, estabelecer a justiça, cultuar, sacrificar, adorar, andar na presença de Deus. Certamente a guerra virá contra a sua vida, e essa guerra é guerra de principados. E contra principado tu não pode, meu irmão, mas tu pode fazer a vontade de Deus. Aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, que despojou todo o principado, vai guerrear ao teu favor. E ele vai dizer o seguinte: essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Contra principado guerreia eu, contra seres espirituais da maldade eu guerreio ao teu favor. Eu entro nessa peleja, eu repreendo, eu abato, eu envergonho, eu faço fugir por 7 caminhos, eu quebro o arco, corta-lança, eu queimo os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos.
Meu irmão, às vezes a gente fica Senhor daqui, Senhor dali, Senhor de lá, mas a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida através da Bíblia. Às vezes a gente quer guerrear contra o principado quando você não tem força nenhuma. Você só tem força, meu irmão, se Deus pelejar ao teu favor. Você só consegue essa vitória, meu irmão, se você colocar a Bíblia em primeiro lugar na tua vida. Está aqui a conduta. As Escrituras mostram a nós o direcionamento. Aqui está o caminho da vitória. Aqui está o caminho do despojar o seu adversário. É buscar o sacrifício, é buscar a justiça. O nosso irmão lado a lado, sangue, causa juízo. É não aceitar presente, é não desfavorecer um e favorecer o outro. É não andar em caminhos tortuosos, é trabalhar com a verdade. Glória a Deus. Satanás não gosta disso, vai guerrear. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você chamar os irmãos e falar, olha, a peleja se agravou para o meu lado, vou morar aqui, a gente vai responder. Vamos juntar, vamos orar, vamos jejuar por essa causa. O Senhor vai entrar na peleja e vai bradar com voz poderosa através do seu Espírito e vai dizer assim, olha, para cada um aqui presente, a cada um que está ao alcance da nossa voz, essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E olha só o que ele faz quando ele entra na guerra, gente. Ele dá a planta certa. Lê para mim aí, Lília, o próximo versículo. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Penuel. Nesse encontro, vai, acaba de ler pra gente. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro de que o Senhor é convosco. Olha só, gente, aqui tem uma característica que você precisa pegar aqui. Uma delas, ele dá o endereço onde está o adversário. No deserto de Jeruel, na descida da ladeira de Ziz. Ele já caguetou onde está o negócio. Deus entrou no negócio, meu irmão, ele já começa a trabalhar. Já fala, olha só, o malandro está lá, assim. Está te dando uma pernada, mas ele está lá. O cara de pau está lá em tal lugar, assim. Já entrega logo. E aí, ele pega e diz assim, ó. Você vai descer, e nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Por que você acha que é citado Judá e Jerusalém? São reino só. Você sabe por quê, gente? Não, é porque Jerusalém, ela pertence ao Reino do Sul. Era a capital. Jerusalém estava a nata da sociedade. O Josafá conseguiu fazer com que houvesse harmonia através de quê, gente? Justiça. Sendo rico ou sendo pobre, pode ter harmonia desde que tenha justiça. Se a justiça for feita, você tem harmonia com qualquer um. Ele conseguiu criar harmonia com Judá e Jerusalém por causa da justiça. A palavra foi dita, ó, e tu, Judá e Jerusalém. Gente, a justiça é algo tremendo. Ele disse, ficai de pé e veja o livramento do Senhor. Eu quero reportar essa palavra para cada um de vocês aqui. Vocês nessa peleja não tem que pelejar. Você vai ficar de pé e vai ver a salvação do Senhor nas vossas vidas. Na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua vida espiritual. Você não vai precisar fazer nada, porque a guerra está intensa e os seus adversários são mais poderosos do que você. Eu quero dizer que o Senhor já entrou nessa peleja e você vai ficar vendo a salvação do Senhor. Glória a Deus. Assim diz as Escrituras. Eu creio, Pai. Leia o próximo versículo agora. É necessário ter essa atitude. Leia, Lília, por favor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha só, gente, se prostrar, a palavra prostrar-se, ela em hebraico, ela significa rechaloar. O que é rechaloar? É a reverência, a adoração, é a entrega.
o prostrar-se, só se prostra o servo. Entendeu? Ele se colocou ali em sinal de servidão. Ele era o rei. Ele se humilhou, ele se colocou como servo do Altíssimo, uma vez tendo coroa na cabeça, uma vez tendo manto real sobre os ombros, cingido os seus lombos de uma roupa que lhe traz status e poder. Ele se prostra. Um rei não se prostra, gente. Quem se prostra são os súditos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O rei se prostrou diante de todos, mostrando a todos que ele era um ser humano comum e a honra pertencia ao Deus dos exércitos. No grego é bodaolatreia, que significa adoração e serviço ao Senhor. Prontidão é uma palavra muito no militarismo. Prontidão, o soldado fica ali do lado do oficial prontinho. Se o oficial levantar a mão, ele está ali. Vai, ele vai. Volta, ele volta. Isso significa prontidão diante do Senhor, serviço, adoração. Ele se humilhou, o homem se humilhou nesse versículo, no verso 18. E aí o que aconteceu, gente, quando ele se humilha? Se o rei está se prostrando, o que o povo fez? Se prostrou junto. Todos se lançaram para adorar ao Senhor dos exércitos. O verso 19 diz assim: levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles começaram a adorar ao Senhor. Eles começaram a adorar o Senhor com a força da sua voz. Porque uma atitude como essa do rei, uma palavra dessa do Pai Eterno, eles começaram a adorar, e eles começaram a adorar. Gente, tem hora na sua vida que vocês precisam adorar. Tem hora que você tem que bradar, tem hora que você tem que ir na rua, em casa, que você tem que falar: eu te adoro, Senhor. Tu és adorado, tu és poderoso, tu és excelso, tu és magnífico, tu és Senhor, tu és poderoso nos céus e na terra. Não há nenhum sobre ti. Não há ninguém maior do que ti. Você precisa falar isso. Tu tem que abrir a sua boca e dizer: a ti honra, glória, poder e magnificência, que todos os homens devem te reconhecer como Senhor. A gente precisa fazer isso. Isso é adorar a Deus. Isso é passar a glória para Ele. Nós precisamos disso. Quando os levitas, filhos dos coraitas e dos coatitas, fazem isso, o que acontece, gente? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas. Deixa eu te falar um negócio, gente. Onde que tinha profeta aqui nessa conversa que ele está falando isso? Onde que tinha profeta aqui nesse negócio? Lá no início. Só lá no início. O que o profeta fez? Repreendeu. E ele acreditou no profeta. Ele, gente, está lembrando da repreensão do profeta. Vocês estão entrando aqui na pegada? Aí, fica essa piada, você está nesse versículo aqui. Nota-se se a história tem a ver com isso. Se tiver, acredita. Se não tiver, é balela. Porque o profeta repreendeu e ele andou no caminho. Ele acreditou no profeta. E ele tinha convicção de que ele tinha acreditado no profeta. Gente, ele está saindo para a peleja. Ele falou: acreditei no profeta de Deus e eu vou prosperar. Ele estava com isso no coração dele. O profeta me repreendeu e eu dei ouvido ao profeta. O profeta estava certo e eu estava errado. O profeta é marginal, ninguém gosta do profeta, mas eu acatei a palavra do profeta. Crede no vosso Deus e estarei seguro. E crede nos profetas e vai prosperar nessa peleja. Aí ele prossegue. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor
para que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Gente, ele se aconselhou com quem? Com o povo, porque o povo estava fazendo parte de toda essa história, desde que quando Jeú o repreendera. Ele não passou de cidade em cidade, ele não foi de família em família, ele não foi de tribo em tribo, ele não agregou as pessoas. Então agora, quando Jeaziel, o filho de Benaia, um dos filhos dos coatitas, dos levitas da casa do Senhor, profetizou e disse que a peleja não era deles, ele chama o povo, porque o povo estava presente, e ele se aconselhou com o povo, e o povo sabia que não tinha que pelejar, e o povo entra em acordo em colocar os levitas aonde, gente? Aonde? Oi? Na frente da peleja. A controvérsia, militarmente falando, levita não tem nada a ver com guerra, cara. Se fosse um avalista olhando aquela peleja, passando de helicóptero, ia dizer: ficou maluco, levita toca buzina de chifre de carneiro, de antílope. Levita adora. O que levita está fazendo na frente da guerra? Está vendo o tom de espiritualidade da guerra, gente? Está vendo o tom de espiritualidade na peleja? E qual foi o brado de guerra? Qual foi o brado de guerra? Sim, foi louvor, mas tem um brado de guerra aí. Qual foi? Oi? Graças ao Senhor, por sua misericórdia. Está faltando ele. É isso aí. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Gente, olha só, vamos analisar isso militarmente. Um cerco total. Assim, vou analisar grosseiramente como crítico. Um bando de levita com trombeta cantando: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vai dar ruim, eles vão perder essa peleja, é maluquice. Mas o Senhor já tinha entrado na guerra, gente, e ele tomou conselho e disse: a majestade santa diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Meu irmão, pare e pense comigo. Os caras diante da peleja começaram a adorar. Talvez está te faltando adoração nessa peleja, sabia? Talvez está te faltando limpar o seu altar e adorar o Senhor. Talvez está te faltando se prostrar diante da presença desse Deus eterno e dizer: louvai ao Senhor, Renata, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Olga, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Roberto, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Joelma, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Gabriel, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, André, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Lília, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Ica, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Ana, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Marilza, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Leonardo, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Nataniel, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, João Vitor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, pastor Joel, porque a sua benignidade dura para sempre. Meu irmão, quando nós começarmos a aconselhar uns aos outros e colocar em prática o louvor e a adoração, eu quero lhe dizer uma coisa: não tem principado amonita, nem meonita, nem de Moabe, nem da montanha de Seir, e nem da Síria, nem de Gurbaal, e nem muito menos dos arábios, que vão ficar de pé na presença do Senhor dos Exércitos. Eles serão abatidos, porque você estará exaltando o trono do Senhor sobre o trono de todos esses principados, e um decreto será feito através da sua adoração, que Ele é digno de honra, de glória, de poder e de magnificência, e Satanás vai perecer ante a presença de sua adoração, porque o Senhor vai entrar na peleja. O Senhor vai promover confusão na cabeça deles. O Senhor vai entrar no negócio, meu irmão. O Senhor vai mudar a história. Olha o que acontece, gente, que lindo.
E ao tempo em que começaram com júbilo e com louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. O Senhor já está colocando emboscada contra aquele que peleja contra a sua vida, meu irmão. O Senhor já está colocando emboscada aí contra aqueles que querem destruir a tua loja, contra o principado, contra a potestade. Já tem emboscada armada. Tu crê nesse negócio, meu irmão? Tu crê nisso? Que tem emboscada armada? O Senhor já botou emboscada, Roberto. Abra os seus olhos e veja isso. Ele já botou emboscada. Já está cercado já. O Senhor já botou emboscada, André. Já colocou Léo, Gabriel, Renata, todos aqui presentes. Já tem emboscada de Miguel, o arcanjo Joel, meu favor da tua vida, em toda parte. Eu quero dizer que o bairro do Califórnia já tem anjos para todo lado. A glória do Senhor já manifesta nesse lugar. O Senhor já entrou na peleja, porque tu não tem força suficiente. O Senhor já entrou na guerra ao teu favor, porque você não tem reações, exceto adorar e dizer: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós vamos diante dos armados e dizendo em uma só voz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ei, narabado shede de candarabada raci. Xarabado kina e jo benequiacende ha. Ele está indo pelejando ao teu favor. Os principados se levantaram. Queridos, se você não sabe, são nomes abaixo de Satanás. Quase todos se levantaram. Eu quero te dizer, existe um cerco amado, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se por um caminho eles se levantaram, por 7 eles vão fugir, motorista, da tua presença. O Senhor está operando. Existe uma batalha nesse lugar. E o Senhor guerreia ao teu favor nessa noite, nesse dia, nessa hora, meu irmão. Eu quero te convidar a um ato profético. Se levanta aí comigo. Se levanta aí, meu irmão. Vamos começar a marchar aí, gente, e dizer: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Com voz mais alta: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Marcha aí, marcha, marcha, meu irmão, marcha, marcha, marcha. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh, meu irmão, emboscadas estão sendo colocadas. A palavra diz que um se voltou contra o outro. E quando eles chegaram, já eram todos corpos mortos no chão. O seu adversário vai auto se destruir. O seu adversário vai auto se destruir. Ele mesmo vai se destruir. E agora, meu irmão, acompanha comigo esse negócio aqui. Eu não posso parar. Ele diz que quando começaram, as emboscadas foram colocadas. E os filhos de Amon, os filhos de Moabe da montanha de Seir, que vieram contra Judá, foram desbaratados. Recebe isso na tua vida, meu irmão. Porque os filhos de Amon, os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. Que loucura isso! Como pode? Israel estava cercado, agora um se levanta contra o outro e eles auto se destroem. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Se, meu irmão, o Senhor está acabando com o teu adversário nessa noite, nesse dia. O Senhor te trouxe aqui para te dar a vitória por completo. E agora eu quero falar um negócio que vocês vão gostar.
Acompanha comigo aí. Olha só, meu irmão. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Nenhum Ica vai escapar. Nenhum Gabriel. Nenhum Roberto. Nenhum André. Nenhum Joelma. Nenhum Joel. Nenhum vai se escapar, Leonardo. Nenhum. Nenhum. Você está entendendo isso? A vitória é completa. Nenhum vai se escapar. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Nenhum vai se escapar. E vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância. A bênção do Senhor começou a chegar, você está vendo? Fazenda em abundância. Você pode tomar posse disso, meu irmão? Se tomar posse, o Senhor está te abençoando. Gente, vocês sabem que eu não fico pregando prosperidade aleatoriamente igual um maluco, mas a Bíblia é quem diz isso aqui. Se nós andarmos de acordo com o que Josafá andou, isso acontece. Você crê nisso, irmão? Eu creio nas Escrituras. Eu creio na palavra de Deus. Se você andar assim, Ica, aos cabeças aqui, Roberto, André, Gabriel, Joel, Léo, as mulheres e as crianças, porque elas estavam presentes. Lembram que eu fiz questão de ler? Vocês vão colher em abundância. Vocês estão entendendo isso? Se estabelecer a justiça, se andar na adoração, no caminho da verdade, ensinar a palavra de Deus, se propagar as santas escrituras, o adversário vai ser desbaratado. E olha quanto tempo vocês vão colher, porque a bênção é tamanha. Vamos acompanhar aqui para você entender o manto. E vieram Josafá e o povo saquearam os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tome posse, meu irmão. Objetos preciosos. Tome posse, porque quem anda na presença de Deus, quem anda na verdade, ele pode ter objetos preciosos. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque a verdade de Deus não deixa ele praticar o bodalatreia ou rechaloar para essas coisas. Ou seja, ele não vai se prostrar diante de objetos preciosos, porque ele se prostra diante de um Deus que é criador de todas as coisas. E quem anda na presença de Deus pode ter objetos preciosos, que ele não se corrompe. Ele já foi trabalhado antes. Lembra? Versículo 19, capítulo 19. E tomaram para si tanto que não podia levar mais. Tomaram para si tanto. Gente, a bênção do Senhor, ela te enriquece. 3 dias. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Vai chegar, Ica, é de cegonha. Não vai vir um carrinho, não. Vai chegar de cegonha. Você está entendendo? Vai chegar, é de contêiner, André. Você está entendendo, manto? Vai chegar de contêiner. Roberto, é navio, Roberto. É navio. Você que está ouvindo essa mensagem, que vai ter acesso à mesma, vai brotar de avião, vai chegar de longe. É 3 dias colhendo, Joelma, na tua vida, na tua casa. São 3 dias de colheita, meu irmão. Tu está entendendo esse manto aqui? O caminho está aqui, lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. 3 dias, 3 dias é abundância. É de maneira que você imagina o cara recolhendo 3 dias objetos preciosos. Meu Pai, que manto é esse, Jesus? Que coisa forte, que coisa maravilhosa. Olha só o que ele prossegue dizendo. 3 dias, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Beraca até o dia de hoje. E deixa eu te falar que eu acho que ele reinou 35 anos, para eu não me alongar mais depois disso. Você sabe o que aconteceu depois de tudo isso?
Houve paz em Judá, porque ele colocou a palavra de Deus no negócio. Houve paz em Judá. Não houve mais guerra. Houve paz serena do príncipe da paz. Meu irmão, meu coração hoje diz: o Espírito de Deus me orientou a trazer essa mensagem aqui nesse lugar hoje. E eu tenho convicção de que Deus falou aos corações aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que a tua vida vai sair mudada daqui hoje, porque a partir de hoje você vai ouvir o vidente. Você vai ouvir o vidente, amém, igreja? O segredo é ouvir o vidente e colocar a palavra em prática. Mas seja homem sabedor de que uma guerra ferrenha virá contra a tua vida. Mas se você prosseguir na palavra, o Senhor manda te dizer que nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor dos Exércitos. Ficai parados e de pé e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dá nesse dia. Quem recebe essa palavra, aplaude ao Deus dos Exércitos. Oh, aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Assim seja sobre as nossas vidas, meu irmão. Em nome de Jesus.